Olá pessoal, no vídeo de hoje eu falo sobre a previsão de dezembro, o que esperar para o último mês de 2024. Bom, entre tantos aspectos, alguns muito positivos e outros desafiadores, o que mais me preocupa sem sombra de dúvidas é a tensão, a oposição entre Marte e Plutão, deus de guerra e deus de profundas transformações, e que talvez possa ser aí um gatilho celeste entre tantos celestes e terrenos desse ano de 2024, que possa sim, portanto, ser a ignição que deu um start aí, que deu início a um grande conflito. A gente sabe que muitos de nós estão meio que aguardando por isso, a gente meio que está sentindo debaixo da pele, não é mesmo? Grande parte dessa tensão que está extravasando a psique coletiva, a gente está percebendo isso e eu acho que esse pode ser um dos momentos. Na verdade, um dos aspectos que pode já significar o começo de 2025. É como se janeiro de 2025 já fosse começar a partir de agora. Mas tem outros aspectos que são muito favoráveis e que a gente pode aproveitar sim. Portanto, vamos começar? Pegue aí as suas anotações, anote no seu calendário e vamos lá! Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari e este é o canal da Astróloga. Seja muito bem-vindo. Bom, clique no sininho para você receber as notificações, se tornar um inscrito do canal e também acompanhar a Astróloga nas mais variadas redes sociais. A gente se vê muitíssimo no TikTok, no Instagram. E por lá a gente se vê no @astróloga, simples assim. Lá eu publico várias outras coisas que a gente não encontra aqui pelo YouTube. Bom, vamos começar? Selecionei o que eu acho serem as datas mais importantes desse dezembro de 2024. A gente começa logo no dia 1º, né? 1º de dezembro a gente tem uma lua nova no signo de Sagitário, no 9º grau. Aí eu fiz algumas anotações, sigamos. Nessa data a gente vai ter Sol, Lua e Mercúrio retrógrado. Deixo o vídeo para vocês sobre Mercúrio retrógrado, de 25 de novembro a 15 de dezembro. Pra vocês entenderem que esse é um momento também para a gente rever e repensar várias coisas. E essa Lua nova acontecendo em Sagitário também vai sugerir que a gente venha a repensar conteúdos sagitarianos. Nessa lua nova, a gente vai ter tensões com alguns planetas, entre eles Júpiter e Saturno, e pode significar para a gente alguns problemas relacionados à justiça e à mídia. Esse pode ser o início de um novo ciclo de crescimento. Toda lua nova é a oportunidade que a gente tem de plantar uma nova semente, mas os astros estão dizendo para a gente que a gente deve ir com cautela e com respeito à justiça. Como esse é um assunto super importante, o vídeo de amanhã vai ser um vídeo muito mais aprofundado, estudado, sobre a lua nova no signo de Sagitário e de que maneira ela pode nos impactar em nível pessoal e em nível coletivo, portanto não percam. Bom, o próximo aspecto que eu considero ser super importante é Marte retrógrado em Leão. Essa retrogradação, esse Marte aparentemente caminhando para trás, vai rolar de 6 de dezembro a 23 de fevereiro de 2025. Eu já fiz um vídeo especial sobre esse assunto pra gente. Esse é um dos assuntos mais importantes do primeiro semestre de 2025. Vale muito a pena a gente prestar atenção, principalmente para pessoas que tenham aspectos importantes como Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Marte em Leão, mas também em Câncer, porque Marte volta tanto que ele ainda volta para um princípio anterior. Tá? Como eu escrevo, Marte voltando atrás significa um momento para a gente repensar as nossas atitudes e a forma como a gente coloca o nosso ego no mundo. Esse Marte retrógrado voltando para Câncer, como vocês vão ter assistido o vídeo, fala sobre a gente repensar algumas coisas que têm a ver com o escopo canceriano, portanto passado, família, a nossa criança ferida, então tem muita coisa aí para a gente pensar. Desse período leonino que tem um pouco a ver com a adolescência, né, o desenvolvimento do ego, mas também voltando ainda mais passos atrás no jogo da vida, refletindo sobre questões de infância, tá? Deixo o vídeo para vocês e parto para o próximo aspecto que para mim é o mais preocupante desse período, seguindo uma ordem cronológica. A gente tem, portanto, uma oposição de Marte a Plutão que acontece precisamente entre os dias, como eu escrevo, 31 de dezembro e 5 de janeiro, mas eu já contaria com efeitos, com aspectos, com possibilidades disso nos
nos afetar aqui embaixo a partir da retrogradação de Marte, que acontece a partir do dia, portanto, a partir de 6 ou 7 de dezembro, eu acho que a gente já vai começar a sentir os primeiros impulsos, mas o período mais crítico é entre 31 de dezembro, de novo, é isso mesmo? E 5 de janeiro. Bom, o que a gente pode esperar disso tudo? Esse é um assunto super importante, na ocasião eu vou fazer um vídeo especial, mas como tem muita gente muito preocupada com esse aspecto, e é o aspecto mais importante do ano e do começo de 2025, eu já dou uma palhinha por aqui. Nessa ocasião a gente pode ver figuras de poder que tem a ver com o arquétipo de leão, então grandes lideranças, celebridades, figuras da justiça, governantes, enfim, figuras de poder de modo geral, né, se sobrepondo a situações, pessoas e grupos, porque a gente vai estar com Marte em Leão, que tem a ver com o ego pessoal, em oposição a Plutão, que está no signo da coletividade, que é Aquário. Então a gente tem o desejo de um e o desejo de muitos se opondo. Portanto, a gente pode ter situações muito tiranas acontecendo nesse período, como se um mandasse em todos ou por todos, ou se a ação egoísta de um tivesse um impacto muito profundo na sociedade, numa cidade ou num país ou no planeta, tá? E aí a gente pode ver, dentro desse aspecto, um momento conflitivo de violência, de tirania, e tudo isso atravessando macrocosmo e microcosmo. A gente está falando de vida coletiva e de vida pessoal, portanto, situações de guerra no mundo, mas também alguma coisa que aconteça em nível profissional, no trabalho, em casa e mesmo dentro dos relacionamentos amorosos, tá? Como esse vai ser o primeiro Plutão em Aquário em oposição a um Marte agora, desde que Plutão está em Aquário definitivamente, e essa é a marca mais importante do momento, deixo o vídeo para vocês, Plutão em Aquário, aliás, os vídeos que foram feitos sobre Plutão em Aquário, porque essa é a grande marca mais macro de 2025, é a partir desse mês que a gente tem, portanto, a primeira tensão desse Plutão em Aquário com Marte, que é Deus da guerra. Então a gente pode estar falando de grandes conflitos, um acréscimo de violência em todas as situações e lugares, tá? E um grande radicalismo, que também tem a ver com esses planetas nestes signos. Eu imagino o seguinte, dentro de uma perspectiva de uma conexão, ligando pontos, né, dentro do nosso exercício criativo, que é a astrologia, eu imagino que essa situação de um plano de golpe que aconteceu no Brasil pode ter repercussões muito maiores, a coisa pode ficar muito maior. Ela startou há poucos dias, né, teve início há poucos dias, a mídia noticiando, tudo isso está sendo investigado, mas eu acredito que dentro deste período de tensão entre Marte e Plutão, inclusive imaginando Marte como o arquétipo de militares, isso pode tomar uma proporção muito maior, tá? Agora, esses militares não são apenas os militares do Brasil, são os militares de todos os cantos do mundo. Então, por exemplo, imaginar tropas russas, imaginar tropas norte-coreanas em solo europeu, pouco está se falando sobre isso vai ficar enorme, tá? Esse é um momento muito importante. Tem uma outra questão que eu queria tocar, que é o seguinte, que o papel mais ativo em segurança e produção de armamentos pode começar a acontecer na Europa, os europeus muito mais preocupados, porque sabem que no ano que vem Donald Trump já deixou muito claro que não dará apoio e pretende acabar com a guerra na Ucrânia, entre Rússia sobre Ucrânia, né, num piscar de olhos. A gente não tem a menor ideia de como ele vai fazer isso, né? Mas os países da Europa já sabem o quanto podem ficar na mão, né, se Donald Trump enfraquecer a OTAN dessa maneira. Portanto, é possível que os países venham a se armar até os dentes, utilizando muito mais recursos financeiros para isso. Isso tem tudo a ver com essa tensão desses dois planetas, nesses dois signos. De novo, grandes lideranças e populações, tá? Bom, por outro lado, imaginando que essa é uma tensão, é um cabo de guerra entre dois planetas, a gente pode também imaginar uma ação em que a gente se sinta completamente de mãos atadas, que a gente quer fazer alguma coisa, mas há um grande impeditivo, tá? A oposição entre os planetas também poderá se manifestar como um cabo de guerra, onde pouca ação se manifesta, com o risco de ter um impacto descontrolado, às vezes, e de repente, num estalo, tudo ir pelos ares. Por isso também pode sinalizar um momento de impasse, de frustração em negociações mundiais, profissionais, familiares e relacionais, mas se estamos esperando, e é
É pesado falar sobre isso, mas é uma perspectiva possível em se tratando de uma análise do céu. Se estamos imaginando um momento tensíssimo para, de fato, haver o início de um grande conflito mundial, essa é uma possibilidade. Inclusive porque eu já falei sobre esse assunto em vários outros vídeos, né? Vídeos que falam sobre os conflitos que a gente está atravessando nesse ano e as marcas de conflito que a gente tem, inclusive Nó do Norte em Áries, já desde de outubro do ano passado. Então é um aglomerado de configurações planetárias que corroboram de alguma maneira para esse momento, que não é tão diferente, de alguma maneira, dos posicionamentos, né, por paralelo, de Segunda Guerra Mundial, entre Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Difícil. Bom, sigamos. Entretanto, há aspectos que são muito mais fluidos, mais favoráveis, né? Principalmente os que envolvem a Vênus, a deusa dos bons relacionamentos. Entre os dias 3 e 8 de dezembro, ela vai estar em conjunção com Plutão. Ela ainda vai estar no finalzinho de Capricórnio, mas ela já vai estar fazendo uma conjunção com Plutão, e eu acho que isso pode ser muito favorável para a gente ter uma transformação do nosso olhar sobre o amor, sobre o prazer, a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente quer viver os nossos prazeres e os nossos desejos. Se a gente usar esse aspecto de uma maneira favorável, eu acho que pode ser um momento de autoanálise com relação ao que a gente deseja em se tratando da nossa sexualidade, né? Plutão tem super a ver com questões relacionadas ao prazer e ao sexo de alguma maneira. Outro aspecto favorável que eu acho que contribui é a valorização das amizades que vão acontecendo cada vez mais, inclusive na medida em que a Vênus for de fato entrando no signo de Aquário, e a gente vai falar sobre isso já daqui a uns segundinhos. Entretanto, como esse é um aspecto muito importante, mas que também tem outros desdobramentos, a altura, ali pela época, eu vou fazer um vídeo especial sobre essa possível conjunção aí, os possíveis efeitos dessa conjunção da Vênus com Plutão, combinado? Bom, sigamos. No dia 7 de dezembro, a gente tem o fim da retrogradação de Netuno. Netuno, ou seja, Netuno volta ao seu movimento direto. A gente está com Netuno em Peixes, em movimento retrô, desde o dia 2 de julho. Aí no dia 7 de dezembro ele para de andar para trás e volta a andar para frente, tá? Como eu escrevo, após 5 meses de retrogradação, Netuno volta ao seu movimento direto no signo de Peixes. Uma de suas manifestações relacionadas para o período, agora finalmente andando para frente, tem a ver com manifestações ligadas a mudanças climáticas, portanto, muita atenção a grandes chuvas, grandes nevascas, situações que acontecem em alto mar e com migrantes e refugiados, que são uma temática muito própria de Netuno. Eis um período, inclusive, que a gente pode falar com mais clareza e assertividade sobre algumas questões ligadas a jogos de azar no Brasil. Toda essa temática sobre bets no Brasil está acontecendo muitíssimo com Netuno retrógrado. Ele vai retrogradar, a gente vai repensar. Não é isso que a gente está fazendo hoje em dia no Brasil? Como é que a gente vai lidar com essa questão de saúde pública? Isso virou um grande problema. A partir do momento em que a gente tem um Netuno em Peixes, que tem super a ver com vícios, de alguma maneira, né? Compensações, compulsões, a partir do momento que ele anda para frente, a gente tem posicionamentos muito mais claros e assertivos sobre como lidar com essa questão. Então, fica a dica, tá? Bom, a Vênus já vai estar lá, conjunto a Plutão, e entre 7 de dezembro e o dia 3 de janeiro, ela vai estar em Aquário definitivamente. Esse pode ser um momento muito bacana para renovação, para abertura e para leveza nos relacionamentos, caso você já esteja aí com seu amor e com a sua amora. Esse também é um posicionamento muito favorável da Vênus em Aquário para a gente lembrar, ou nos relembrar, ou alimentar o amor que a gente tem pelos nossos amigos, pelas nossas amizades. Né? Plutão em Aquário vem para revolucionar também a maneira como a gente se conecta uns com os outros. A gente está num momento de uma grande revolução social em se tratando da maneira como a gente se conecta com as pessoas, quem são os nossos amigos, quem não são. Eu acho que esse é um momento importante, e com a Vênus a gente está ali para estabelecer novas alianças, e eu acho que na conjunção com Plutão a gente inclusive pode ver o renascimento de algumas amizades que a gente achava que já estavam nos últimos suspiros, mas de repente ela ressurge linda como uma fênix. Eu vou estar torcendo por isso, porque amizade é tudo de bom. Bom, seguindo,
Em dezembro, a gente tem o fim de Mercúrio retrógrado. Vou deixar o vídeo para vocês. A gente está com Mercúrio retrógrado no momento. É um período que vai de 25 de novembro a 15 de dezembro. Então, em meados de dezembro, adeus Mercúrio retrógrado em Sagitário. Mas seria muito bom que você já tivesse feito seu deverzinho de casa, porque esse cara não anda para trás aleatoriamente ou só para encher a paciência da gente. Ele volta para a gente repensar, reconsiderar algumas coisas naquela área da nossa vida. Vocês já vão ter assistido o vídeo e vão saber a melhor maneira, as melhores maneiras de aproveitar um Mercúrio retrógrado em Sagitário. Então, depois desse período, a partir da segunda quinzena de dezembro, com Mercúrio finalmente direto em Sagitário, a gente vai poder ser mais assertivo em se tratando das temáticas sagitarianas, portanto, viagens de longa distância, grandes negócios, justiça. Sagitário tem super a ver com questões legais, justiça, magistratura. Portanto, toda essa questão na atualidade do Brasil, que é um tema que está se falando muito na mídia, sobre a questão do ministro Alexandre de Moraes ser vítima e juiz dentro dessa situação do plano de golpe, isso pode ser uma coisa que talvez dê uma guinada, dê uma virada em se tratando do período de Mercúrio retrógrado. Então, a partir do momento em que a gente tem um Mercúrio direto, a gente pode ter isso reconfigurado. A ver, vamos ver o que acontece, né? Isso está completamente longe das mãos de uma astróloga. Bom, a gente vai ter uma lua cheia no 23º grau do signo de Gêmeos, no dia 15 de dezembro. Então a gente tem no primeiro dia de dezembro o início da lunação e o apogeu lunar em meados de dezembro. Na lua cheia em Gêmeos, essa lua vai estar fazendo aspectos difíceis com Júpiter e com Netuno, o que pode significar que o clarão do luar irá iluminar situações fraudulentas. Lua cheia em Gêmeos significa algo que vai ser dito assim em alto e bom tom para todo mundo ouvir. Eu acho muito interessante uma lua cheia em Gêmeos porque ela deixa algo muito evidente, uma mensagem muito evidente. Então, algo relacionado a uma grande fraude, né, uma grande mentira, pode surgir, pode ser muito vocalizado. Como esse é um assunto super importante, é óbvio que eu vou fazer um vídeo completo sobre a lua cheia no signo de Gêmeos de 15 de dezembro. E aí vocês vão estar acompanhando o canal, já vão ter se inscrito. Se vocês não se inscreveram ainda, inscrevam-se, que assim vocês vão receber a notificação do vídeo que vai chegar no seu celular. Bom, sigamos. Esse dezembro pode ser um dezembro para os capricornianos comemorarem na boa. Sabe por quê? A gente vai ter o início da temporada capricorniana, que nesse ano vai de 21 de dezembro a 19 de janeiro de 2025. Mas a melhor das notícias é a seguinte, que finalmente Plutão já não vai estar mais no signo de Capricórnio. Então os caminhos e as portas estarão abertos, né, para os capricornianos, os nativos, pessoas com aspectos importantes em Capricórnio. Plutão estava em Capricórnio de 2008 até 2024. Plutão acabou de sair, promovendo grandes mudanças. Todo mundo que tem aspectos importantes em Capricórnio sentiu mudanças muito profundas na vida. Escreve cá embaixo no nosso espaço de terapia coletiva, vamos conversar sobre isso, é ou não é? Todo mundo sentiu uma mexida muito grande. E essa vai ser a primeira temporada de Sol em Capricórnio, aniversariantes capricornianos, que eles finalmente não vão ter Plutão como uma grande espada sobre suas cabeças. Espero que as transformações que aconteceram nos últimos 16 anos da vida de vocês tenham sido transformações gloriosas, porque agora quem vai penar com Plutão serão os aquarianos, né? Mas também a gente vai crescer e vai evoluir muito. Bom, sigamos. Tem mais um aspecto que eu queria falar, que ele é importante, já aconteceu nesse ano e vai acontecer de novo, é a quadratura entre Júpiter e Saturno, que rola entre os dias 19 de dezembro e 30 de dezembro. É uma quadratura curta, mas pode ter grandes impactos porque a gente está falando de planetas sociais que têm impactos sobre a sociedade. Júpiter está em Gêmeos, Saturno está em Peixes, e aqui a gente pode falar de uma certa dificuldade da gente realizar alguns sonhos,
mas de novo, em se tratando de planetas sociais, a gente pode estar falando de algum atraso do desenvolvimento das sociedades. É difícil quando esses caras estão em quadratura, aspectos tensos, tá? Questões ligadas à justiça poderão ser um problema, assim como a regulamentação das redes sociais e da internet, uma vez que Júpiter está em Gêmeos. Deixo também para vocês o vídeo Júpiter em Gêmeos, para vocês entenderem que esse é o grande ano, esse período de maio a maio de 2024 a maio de 2025, é o período de Júpiter em Gêmeos que salienta muito o papel das redes sociais. E a partir do momento que a gente tem novamente, porque esses caras estão em retrogradação, a gente tem um Júpiter em quadratura com Saturno, a gente coloca um holofote de novo nessa questão que precisa de resolução. Não dá para a gente continuar caminhando por 2025 da maneira tão aleatória, naif, infantil ainda, né, subdesenvolvida ainda no nosso trato com as redes sociais e com as big techs. Né? Há muitas vítimas dessa não regulamentação por aí. Então é muito importante esse assunto, tá? A gente vai falar um monte, obviamente vou fazer um vídeo especial sobre isso também na ocasião. Bom, dando sequência, queria falar sobre o fim de Quirón retrógrado. Quirón também está em retrogradação, volta para o seu movimento direto. No dia 29 de dezembro, quase na viradinha do ano, ele andou passeando aí para trás, caminhando para trás desde o dia 26 de julho e durante todo esse período ele fica muito mais introspectivo em se tratando das feridas que irão em Áries, do herói. Então, um período mais introspectivo, mais introvertido, principalmente de figuras que têm aspectos em Áries, o que é um pouco ambivalente, porque afinal de contas, os arianos não são tão introspectivos assim, eles são mais, para fora, são mais extrovertidos. Mas veja, justamente porque são mais extrovertidos, que ter um planeta como esse, um asteroide, na verdade, em retrogradação, faz eles pensarem em coisas importantes, inclusive que não precisam ser o Batman, a Mulher Maravilha, o Homem-Aranha, o tempo todo na vida, porque isso é muito cansativo, né? E eu acho que são reflexões importantes para esse signo e em se tratando desse aspecto. Bom, mais um aspecto que eu queria falar, e o último, é que a gente vai ter uma lua nova no 9º grau do signo de Capricórnio no dia 31. Então a gente vai fazer a virada do ano com uma lua nova em Capricórnio, tá? Exatamente no dia 31 de dezembro. Como eu escrevo, a última lua nova do ano promete boas surpresas, mas também desafios, só para variar, né? O início da lunação em Capricórnio tem aspectos positivos com Saturno, e isso é muito bom, que falam sobre a possibilidade da gente conseguir trabalhar. Capricórnio é aquele que trabalha, que elabora, que realiza, que sobe o alto da montanha, que chega lá e ainda em aliança com Saturno, é como se você tivesse de braços dados com o mestre. Mestre, vamos juntos, vamos subir essa montanha, juntos. Que baita ajuda, né? Entretanto, existem aspectos difíceis no mapa dessa lunação, que é aquela tensão que eu falei lá pelo meio do vídeo entre Marte e Plutão, Marte em Leão, Plutão em Aquário, que vai estar reinando sobre o céu do final deste ano. Aliás, e eu vou fazer, obviamente, um vídeo especial sobre a lua nova no signo de Capricórnio na ocasião, por favor, não percam. Inscrevam-se que assim vocês não vão perder nada. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, como a partir ali do dia 7 de dezembro a gente vai estar com Marte retrógrado, por ali eu já ficaria bem atenta. Como a gente está num período de festas de fim de ano, conclusão de várias coisas, essa última tensão de 2024, para mim, já é a primeira grande tensão de Plutão em Aquário e de 2025. Então, para mim, janeiro de 2025 já começa agora, em dezembro de 24, por causa desse aspecto que pode ser uma ignição muito importante. A ver, vamos acompanhando, é só seguir aqui o canal da Astróloga que a gente vai falando passo a passo sobre isso e desvendando outros aspectos. Aliás, se você quiser entender um pouco mais sobre os aspectos do seu mapa, sobre estes trânsitos astrológicos importantes na tua vida pessoal, entre em contato comigo pelo e-mail e a gente marca um encontro virtual para falar sobre esses trânsitos mais importantes, também os trânsitos e planos para 2025. Enfim, moçada, queria falar o seguinte, que eu vejo esse dezembro de 2024, não todo ele, obviamente, mas principalmente por conta da tensão de Marte com Plutão, como um aspecto que fala pra gente sobre algo um tanto caótico. Portanto, a arte do vídeo de hoje, eu falo de caos. Algumas pessoas têm pavor dessa palavra como se fosse um sinônimo de desordem, mas na mitologia é muito interessante porque caos
é uma potência primordial, que é o início de todas as coisas. Na linda narrativa da mitologia grega, em que o céu e a terra copulam, Urano e Gaia, esses caras são filhos, né, esse lindo casal, né, eles são filhos do caos, que é um grande caldeirão cósmico, onde a gente pode imaginar todas as potências ali. Então ali existe desordem, mas também existem muitas possibilidades. Portanto, o caos também pode ser sinônimo de algo que é anterior ao princípio, portanto, anterior aos novos começos. Começos que a gente pode flertar com eles, a gente pode fazer um exercício criativo, mas a gente nunca sabe exatamente como vai ser. Portanto, também ter uma postura de permitir-se ser e fluir um tanto com esse caos primordial que é o início de tudo, é permitir-se, de alguma maneira, meio que ser página em branco, para a gente começar a escrever novas histórias já em dezembro de 24 para 2025. Fez sentido por aí? Eu realmente espero que sim, que a gente aproveite, porque os desafios são brutais, às vezes são muito complicados, mas também sinalizam um grande desejo coletivo, dessa grande psique coletiva de mudança. E a grande marca de 2025 é Plutão em Aquário, que é mudança de mentalidade. A coisa mais importante que a gente vai ver e viver em 2025 é uma mudança de mentalidade em se tratando da maneira como a gente lida com a gente, com os nossos ao nosso redor, com os nossos amigos, no sentimento fraterno, né? Mas também de guerras e conflitos, porque essa é a grande batalha de um Plutão em Aquário. Aliás, a batalha de Plutão em Aquário não começa, né? O início dessa grande transformação coletiva não começa já com paz, amor, igualdade, liberdade e fraternidade. Não, é a luta por isso. É de alguma maneira uma luta pela paz. Então é diante disso tudo que nós estamos aí mais para meados de dezembro até o final do ano. O que vocês acharam disso tudo? Escrevam cá embaixo no nosso espaço de terapia coletiva, deixem seus comentários, vamos conversando uns com os outros, isso pode ser muito produtivo. E compartilhe, por favor, esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. Amanhã a gente se fala de novo para a gente conversar sobre a lua nova no signo de Sagitário, que vai rolar nos próximos dias. Muito obrigada, como eu sempre digo, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.